suas Bíblias no livro de Levítico. Levítico capítulo 18. Levítico 18, versículo 3 e o versículo 24. É o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Está exatamente no meio do Pentateuco, que era onde ele teria que estar. Você vai entender isso. Levítico 18, versículo 3 nos diz: não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, e nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Levítico 18, 24. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Que Deus nos abençoe. Pode sentar. Levítico é um livro pesado para muitos, ou para a maioria é um livro pesado. Mas o livro de Levítico, amados, se nós entendermos o livro de Levítico, como nós dissemos, ele está no meio do Pentateuco. Vem a história da criação de Gênesis, vem a história dos patriarcas. Como se formou a nação de Israel. Em Êxodo nós vamos ver a história da libertação do povo de Deus. O Deus que ouve a oração do seu povo, que eram cativos 400 e poucos anos, segundo a própria palavra que Deus havia revelado a Abraão. Que não seria no seu tempo, mas seria um tempo bem distante. Que Deus iria dar a terra de Canaã para a descendência de Abraão. E o povo viu as maravilhas de Deus no Egito, quando Deus veio com as 10 pragas, humilha todas as principais divindades egípcias. Deus estabelece o tabernáculo, manda Moisés construir um tabernáculo, porque Deus queria habitar com seu povo. Repita comigo: Deus quer habitar em minha vida. Deus quer fazer parte da minha vida, da minha história. Aleluia! Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus nos ama, queridos. Se você vê lá em Gênesis, na criação, quando Deus cria o mundo, no capítulo 1, no versículo 2, Deus dá uma exclusividade para o homem criado à sua imagem e semelhança. É o lugar onde Deus vai ter comunhão com Adão e Eva todos os dias, antes da viração do dia. Antes de mudar o dia, Deus ia lá ter comunhão com Adão. É o mesmo princípio que Deus está fazendo através de Moisés, quando Deus liberta o povo do Egito. Agora Deus estaria estabelecendo uma nação, mas para eles serem uma nação, eles tinham que ser libertos da mentalidade de escravos. Eles precisavam ter estatutos, eles precisavam ter diretrizes para poder viver com seu Deus, para poder viver em sociedade. Segundo alguns teólogos, o livro de Levítico foi escrito logo na saída, logo depois do Êxodo. Então eles acreditam que o Êxodo se deu em 1406, porque Moisés morreu em 1446, tudo antes de Cristo, tá bom? Antes de Cristo. Antes de Cristo é decrescente. Então começa em 1406. Deus liberta o povo do Egito. Em 1406, Deus ordena a Moisés escrever Levítico. O livro de Levítico
Eu estou me apaixonando pelo livro de Levítico. Comecei a estudar o livro segunda-feira, de segunda para cá. Eu tenho me apaixonado pelo livro de Levítico, então comecei a entender o princípio do livro de Levítico, então tudo ficou mais fácil de compreender. A leitura deixou de ser maçante quando você pega a ordenança dos sacrifícios e você começa a entender, para você, logo de cara, um Deus, como se aproximar do Deus Altíssimo, como se relacionar com esse Deus que quer habitar no meio do seu povo, já que o tabernáculo ficava no meio das 12 tribos, ficava no centro. Então como se relacionar com esse Deus que é o Criador de todas as coisas, esse Deus que é poderoso? E diga, para você entender, no Velho Testamento, Deus habitava lá no tabernáculo. Então todos tinham que se relacionar com Deus, tinha que ir no tabernáculo de Moisés, ou tenda da congregação, como era chamado. Vinha uma nuvem de glória, uma nuvem carregada, como se fosse chover. E era a presença de Deus, era a Shekinah de Deus, se colocava sobre a tenda da congregação. Todo o povo sabia que Deus estava presente no meio do arraial, e Deus falava com o sumo sacerdote lá no Santo dos Santos. Uma vez por ano ele entrava lá. Ele tinha todo um ritual para viver em intimidade com Deus, que ele não poderia quebrar. E isso foi estabelecido em Levítico. Em Levítico que Deus vai trazer orientações de como eu e você devemos ofertar. Então, como se relacionar com esse Deus? Então nós vamos ver que o livro de Levítico é dividido em 4 partes. Primeiro lugar, sacrifícios, do capítulo 1 ao capítulo 7. Do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vamos ver o sacerdócio, as responsabilidades do sacerdote. Então, em primeiro lugar, você quer se relacionar com esse Deus Santo, que é o Emanuel, e Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de nós. Se você quer se relacionar com esse Deus, você precisa entender que sem sacrifício não há relacionamento com Deus. Sem sacrifício não há intimidade com Deus. E o sacrifício, você não vai oferecer hoje um novilho, você não vai oferecer uma ovelha, porque o sacrifício já foi oferecido, que é o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz como um cordeiro. Aleluia! Ele morreu, Ele é o perfeito sacrifício. Então, através dele, eu me chego diante de Deus. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que intercede por você, que intercede por mim. Lá no livro de Hebreus diz que ele entrou no santuário não feito por mãos de homens, mas do próprio Deus. Ele entrou não na cópia do templo, mas ele entrou no templo que está no céu, onde o nosso Deus está. Jesus Cristo, Ele entrou no Santo do Santo Celestial com o sangue. Assim como o sumo sacerdote, ele tinha que levar o sangue no dia da expiação. Ele tinha que entrar no Santo dos Santos e fazer expiação pelos seus pecados, em primeiro lugar, depois do povo. Jesus, ele entra no Santo dos Santos para fazer expiação pelos nossos pecados, e Ele intercede por nós. Você pode aplaudir a Jesus. Ele é o nosso herói, igreja. Glória sejam a Ele, a Jesus. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o sacerdote perfeito. Aleluia. E eu e você, como reino sacerdotal, o qual nós fomos chamados, a igreja foi chamada para ser, nós precisamos entender que ao orarmos, eu não posso estar diante de Deus sem o sangue de Jesus. Você vai falar assim, mas pastor, de onde você está tirando tudo isso? Eu posso citar alguns textos para você, que nos vai nos dar essa base. Abram suas Bíblias em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Lá nós vamos ler 2 versículos, 10, 6 e 11. Os primeiros versículos, apóstolo Paulo vai fazer uma analogia entre
a saída do povo de Israel do Egito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do 6, enquanto você está abrindo. Então ele vai falar que todos foram batizados na nuvem e no mar, no versículo 2. No 3 vai dizer que todos comeram da mesma comida espiritual, que era o maná. O 4 vai dizer que eles beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. No 5 ele vai dizer: Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, por isso morreram. Porque decidiram seguir os costumes, porque quando Deus tira eles do Egito, queridos, eles precisavam não somente ser libertos da escravidão do Egito, mas o Egito precisava sair de dentro deles, e eles não poderiam seguir o costume das outras nações, como nós lemos lá em Levítico 18, porque se eles seguissem os costumes das outras nações, das nações de Canaã, eles seriam também expulsos da terra, eles não teriam herança naquela terra. Entenda isso. E Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele está abordando exatamente nesse nível. Então ele vai dizer assim no versículo 6, e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então eu tenho que ter um andar diferente, porque Deus ele não vai habitar, não habita em um tabernáculo construído por mãos de homens. Tem uma canção que é muito questionável, e os autores me perdoem, mas quando diz que antes de eu chegar aqui, Deus já estava, não. Deus ele está aqui. Esse lugar se torna especial, porque eu e você estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Jesus ele está aqui, porque eu e você estamos aqui reunidos no nome dele. E onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele ali estaria. Amém? Então eu preciso compreender que tudo isso, então, todo o Velho Testamento, ele tem um ensinamento para a minha vida. Eu não posso desprezar o Velho Testamento. Eu posso ler e não entender, mas ele tem um sentido, ele tem uma razão de ser, ele tem um princípio. Leiam, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 15, versículo 4. Vai nos dizer assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, se eu compreender, eu preciso orar, eu preciso estudar a Bíblia, para entender, conhecer o meu Deus, para que eu tenha uma vida de esperança. Porque muitas das vezes nos falta esperança, porque nos falta conhecimento de Deus, nos falta revelação de Deus. Nós não temos tempo para gastar em estudar a Bíblia, em ler a Bíblia, em participar de culto, seja online, seja presencial, de se interessar em conhecer Deus. Levítico vem com essa proposta de apresentar: olha, você quer se relacionar com esse Deus que vem se relacionar com você, que vem habitar no meio de vocês? Então vocês têm que seguir à risca. O sacrifício que ele quer receber é desta maneira. Não faça diferente, que ele não vai receber. O animal tem que ser perfeito, não pode ter um defeito nele, que Deus não vai querer esse animal. Você quer oferecer sacrifícios? Não ofereça em outro lugar, a não ser diante do tabernáculo. Tinha que ser no altar de bronze. Então Deus vem trazer diretrizes. E os levitas, por isso o nome levítico, que foi direcionado ao quê? Aos levitas, aos obreiros do tabernáculo, aos sacerdotes, e todos aqueles que estavam ali auxiliando os sacerdotes. Tinha que seguir à risca as diretrizes. Você vai ver, então, os 2 primeiros,
sacrifício, sacerdócio. Do versículo 11 até o 16, vai falar das leis de higiene, que foi uma maneira muito didática que Deus usou no livro de Levítico, tanto para apresentar como teria que ser o sacrifício, como deveria ser a função sacerdotal, como o povo poderia comer, o que ele não poderia comer. Tem uma relação. E vem falando, os animais tinham a pata fendida, mas que ruminavam, esse vocês comerão, mas se ele não ruminar, não pode comer. Ou se tem se a pata não for fendida, mas ele rumina, não, você não pode comer. Olha, das aves, então vai dizer as aves que não poderiam comer. Dos peixes, vai dizer os peixes que não poderiam comer. A questão que muitas das vezes nós lemos Levítico e desprezamos, e não fazemos o link, vamos dizer assim, ou não fazemos ligamos com o Novo Testamento, e não entendemos que eu e você precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, aquilo que nos contamina, aquilo que é puro, que eu e você podemos usufruir, e aquilo que nós não podemos usufruir. E essa falta de conhecimento nos leva à separação de Deus. O nosso Deus, Ele é santo. E por último, do 17 até o último versículo, que é o 27, vai dizer, último capítulo, que é o 27, ele vai trabalhar exclusivamente sobre santidade. Então, para poder ter uma vida santa, viver em santidade, eu preciso do sacrifício de Jesus, do ministério sacerdotal de Jesus. Eu preciso entender que eu preciso do sangue dele, eu preciso confessar pecados. Eu preciso fazer como ele me orientou. Não adianta você confessar os seus pecados com mágoa. Quando você confessa pecados, você tem que estar disposto a perdoar, para que o sangue de Jesus venha purificar você de todos os seus pecados. Porque o próprio Jesus disse que se eu não perdoar, o Pai não vai me perdoar. Então não adianta fazer diferente. Eu preciso ter discernimento, eu preciso saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Daí as leis de higiene. Saber o que posso comer, o que não posso comer. Saber como era o leproso, o sacerdote. Então tinha todo um processo. Ele vinha, consultava o homem enfermo, o hebreu que estava enfermo. Aí afastava ele por 7 dias, porque era a orientação de Levítico. Depois de 7 dias chamava ele de volta. Examinava ele de novo. Via que aquela doença, ela não regrediu, aquela doença de pele não regrediu, ela avançou. Então separava ele por mais 7 dias. Então dava 14 dias. Ele voltava para ser examinado novamente pelo sacerdote. O sacerdote ia avaliar se ele estava puro ou se ele estava imundo. Ele está leproso, então ele não poderia ficar no meio do povo. Seria igual o Covid. Está com Covid, não pode ficar no nosso meio, porque vai contaminar outras pessoas. Vocês estão entendendo isso? Então o leproso não poderia ficar no acampamento. Ele teria que ser expulso do acampamento. Ele teria que morar ou em cavernas. Ou, posteriormente, foi criada cidades de leprosos, onde todos os leprosos se direcionavam para aquele lugar, porque ele não poderia mais ficar com a população. A mulher que tinha fluxo de sangue, não nos seus dias normais, mas ela tinha uma enfermidade, e aquilo se prolongava vários dias, então ela era considerada imunda. Tinha todo um processo. É Levítico que vai dar essas diretrizes. É Levítico que vai dizer o que os homens e as mulheres, que tipo de relação sexual eles poderiam ter e o que eles não poderiam ter. É Levítico que vai dizer que o homem não poderia deitar-se com o homem, mulher, e o homem não poderia se deitar com animais, e mulher também não poderia se deitar com animais, não poderia mais se relacionar com irmãos, não poderia. Que não poderia casar, não poderia ter vida sexual com tia, ou com o padrasto, ou com a madrasta, não poderia. Vai dar a direção. Muitas das vezes o que nos falta, querido, é conhecer a palavra. Muitas das vezes você pode orar e falar assim: Deus, eu venho fazer a tua vontade. Mas você não tem noção de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você pode dizer de uma maneira generalizada, dizer assim: o Senhor quer que eu tenha uma vida santa.
Tá, mas qual é o comportamento de uma vida santa? O que agrada ao meu Deus? O que o meu Deus gosta? Como saber que Ele gosta que eu tenha pensamentos puros? Só lendo a Bíblia, só estudando a palavra. Eu preciso estudar a palavra, eu preciso me relacionar com a palavra, eu preciso entender que esse Deus Santo que veio habitar em mim, como veio habitar no tabernáculo de Moisés, Ele quer relacionamento, mas para que haja relacionamento, eu preciso andar conforme o estatuto que Ele estabeleceu. Ah, mas pastor, a gente não está no Velho Testamento. Tá bom, vou falar do estatuto da graça. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Eu preciso dar atenção. Muitas das vezes o céu está fechado, muitas das vezes eu não consigo perceber Deus na minha vida, porque há injustiça sobre mim, há maldade sobre a minha vida, e eu não desconheço isso. O meu Deus me ama. Você pode declarar isso? O meu Deus, Ele me ama. Ele quer se manifestar em minha vida. Aleluia, Ele quer ter intimidade comigo, mas Ele é Deus. A igreja de Cristo, ela não pode ser uma esposa que quer se estabelecer como cabeça, que não quer se submeter às diretrizes do marido, mas ela quer estabelecer as suas próprias leis. A igreja de Cristo, ela não pode ser assim. Isso não é uma visão machista. Se você entender, meu irmão, que a submissão à luz da Bíblia é caminhar na mesma direção. O homem mais racional, o homem muitas das vezes vai dar uma segurança, vai te dar segurança que você tanto sonha, que tanto você deseja, mas para você ter essa segurança, você tem que deixar ele dar as diretrizes. Eu sei que alguns homens são mais lentos, são mais devagar, alguns homens não são homens de tomar atitude, mas aí a mulher precisa buscar sabedoria para estimular esse homem a agir, se movimentar, ainda que você está empurrando nele, devagar, de amor. Não é um empurrão com violência, mas busca com amor empurrar esse homem. Fala para ele o quanto você o ama, fala para ele o quanto você o admira quando ele toma a iniciativa. Você vai botar esse homem lá em cima, ele vai ficar mais estimulado. Não adianta você falar assim, você é um banana, você não serve para nada. Esse homem não vai fazer nada, ele vai ficar amordaçado. Um conselho: mulheres, não castrem seus maridos. Homens, sejam homens. Puxa a responsabilidade do seu peito. Busca tratar, ouve a sua mulher, marido. Antes de Jesus falar, através de Paulo para a igreja de Éfeso, que o marido é o cabeça da mulher, que o marido deve amar a mulher, e que a mulher deve submeter ao marido. Jesus, o Senhor disse através de Paulo: sujeitai-vos uns aos outros em amor. Marido, se sujeite a sua mulher, ouve o que ela tem para te dizer. Muitas das vezes o nosso casamento entra em crise, porque nós não queremos ouvir, e as mulheres muitas das vezes não sabem como falar. São dois pontos que precisam dar atenção. O homem não pode tratar uma mulher como se ela fosse um outro homem. Ela é uma mulher. Todas as mulheres são emotivas, seja em amor, seja em raiva. Ela vai manifestar emoções. O universo dela é emoção, são sentimentos. Não cobre dela uma reação igual a sua. Mulheres, o que não é ofensivo para você, o homem não se importa se você chamar ele de gorda. A maioria dos homens não quer se importar, mas se o homem chamar a mulher de gorda, vai se importar.
Exatamente por causa dos valores que ela tem desse universo, do seu universo. Você não pode chamar sua esposa de gorda. Eu estava ouvindo uma pregação hoje, a Rosana estava ouvindo uma pregação, eu estava ouvindo uma parte dela, acho que a Helena Raquel, se eu não me engano, ela estava dando um testemunho, ela perdeu 50 quilos. E ela falou que já antes desse processo todo que ela passou, e o marido dela tinha que trocar a roupa dela, que ela não estava mais conseguindo, por causa das dores, as limitações, por causa do sobrepeso, etc, etc. E o marido dela, todas as vezes que ajudava a tirar a roupa dela, falava assim: você é linda, seu corpo é lindo. Ele profetizava a gente, mesmo nessa hora ele não perdia a visão de Deus. Olha como ele profetizou agora, porque ela perdeu 50 quilos. Está completamente diferente do que ela era. Mas olha a sabedoria desse homem. Ele ficava falando: está vendo? Além de estar gorda, está me dando trabalho. Não era o comportamento dele. Muitas das vezes nós pecamos contra a nossa família porque nós desconhecemos a palavra de Cristo, porque nós não atentamos para a palavra de Cristo. Muitas das vezes nossas orações são impedidas porque eu e você, maridos, homens, nós não temos delicadeza ao tratar das nossas mulheres. E as mulheres querem ganhar os seus maridos na briga, no enfrentamento. Você não vai conseguir nada dessa maneira. A única coisa que eu estou pegando é as leis de Levítico, quando diz sobre o relacionamento com Deus e o relacionamento como tribos ou como nação que estava se estabelecendo e trazendo os princípios do Novo Testamento. Família, nós precisamos perdoar uns aos outros, quantas vezes for necessário. Às vezes é mais fácil um cônjuge pecar 7 vezes ao dia do que um irmão em Cristo, até porque agora nossos relacionamentos estão mais distanciados, mais espaçados. Às vezes só se vê uma vez por semana. Tem que ser alguém muito ousado, em 4 horas, né, antes do culto, durante o culto e pós-culto, te ferir 7 vezes aqui. Tem que ser muito ousado. É mais fácil dentro de casa isso acontecer. O marido ferir a esposa ferir o marido. Os pais ferirem os filhos. Ferir os filhos não é discipliná-los. É quando passa do limite que lhe foi dado. Porque existe limite para os filhos, mas existe limite para os pais na aplicação da disciplina. Ela tem que ser aplicada com amor. Amém? Amém, igreja? Amém? Você está na sua casa? Amém. Quando nós quebramos esses princípios, tudo desanda, porque nós não estamos atentando para a palavra. Então, quando você lê Levítico, você precisa ler Levítico com esse entendimento. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer, seja dos animais, seja do leproso, seja daquele do leproso que ficou curado, como ele deveria fazer. Ele tinha que fazer conforme foi estabelecido em Levítico, porque o Deus que está no meio deles é santo. Por isso que a palavra nos diz: sede santos, como eu sou. Então, como ser santo? Não tem como você ser santo sem se relacionar com a sua palavra. Não tinha como o povo que saiu do Egito, como eles iriam saber dos costumes das nações de Canaã? Porque Deus deu o livro de Levítico para eles. Olha, não copia o costume das nações. Não queime seus filhos a Moloque. O aborto, estão tentando de todas as maneiras legalizar o aborto. Provavelmente um dia isso acontecerá, mas isso jamais será legal para a igreja. E praticar o aborto, oferecer o seu filho para Moloque. O que você está fazendo, você vai estar oferecendo para a quantidade. Tem o mesmo peso de pegar o filho, como fazia, era o hábito de Canaã, pegava seus filhos. No tempo de Canaã, Moloque
ele tinha uma cabeça de touro e o seu corpo era em formato de jaula. Então enchia os pais, colocava seus filhos ali dentro e queimavam os seus filhos vivos em oferta a Moloque. Em algumas dessas novelas aí da Record, mas foi sobre Josué, a conquista da terra de Canaã, nós vimos isso. Alguns pais, as oferendas que eram feitas, era daquele jeito muito pior. Se você ler Levítico, tudo aquilo que o Senhor está dizendo para não fazer, eles faziam. Eles comiam todos os tipos de répteis. O povo hebreu não poderia comer nenhum tipo de réptil. Não poderia comer cobra. Não poderia comer lagarto. E assim vai. E o povo de Canaã comia tudo. O povo de Canaã fazia de tudo. Tudo para eles era normal. Então o povo que estava sendo estabelecido como nação, ia ser estabelecido como nação, não poderia seguir aqueles costumes, porque isso custou a eles a expulsão da terra, de uma terra próspera, de uma terra abençoada. A terra vomitou aquelas nações, por isso eles perderam as guerras. Muitas das vezes Deus tem te chamado, meu irmão, para você viver uma vida de bênção, uma vida de vitória, mas você precisa dar atenção à palavra de Deus, você precisa se santificar, você precisa adquirir hábito de leitura da Bíblia, você precisa adquirir hábito de orar, de falar com seu Deus, de apresentar a sua vida, de trazer Deus para dentro dos seus problemas. Se Ele é o Emanuel, eu acredito que Ele é o Emanuel. Se você acredita que Ele é o Emanuel, Deus, Ele quer habitar dentro de você. Na verdade, Ele já habita dentro de você. Se você sente a presença do Espírito Santo, é porque Ele habita dentro de você. Ele está com você. Quando você ora, você sente Deus na sua casa, é porque é o Emanuel, é o Deus que habita dentro de você. Ele está clamando para ter relação com você, para ter uma intimidade com você. Ele quer participar da sua vida, como eu já falei anteriormente. Mas muitas das vezes nós preferimos nos fechar, preferimos viver em ansiedade, preocupados como se isso fosse mudar alguma coisa. Nós queremos viver o amanhã hoje. Isso chama-se ansiedade. E eu preciso confiar que assim como Deus me ajudou até aqui, o meu Deus vai me ajudar amanhã. Aleluia. Você acredita na ajuda de Deus? Então louve a Deus. Passe a ser mais agradecido a Deus. Olhe para a sua vida, olhe para as suas perdas e para pensar, poderia ter sido pior? Poderia. Então agradeça a Deus. Se não conseguiu superá-la, então agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Você não venceu até aqui, você vai vencer amanhã, porque o mesmo Deus que foi contigo hoje, o mesmo Deus que te sustentou hoje, o mesmo Deus que te guiou hoje, é o mesmo Deus que vai te guiar amanhã. Então esse é o nosso desafio, conhecer o nosso Deus, entender que Ele quer relacionamento. A questão é, eu quero relacionamento com Ele. Se eu quero relacionamento com Ele, eu vou fazer como Ele estabelece na sua palavra. Quem te disse que isso não é um relacionamento de amor? Eu estava conversando hoje lá em Itaboraí com os irmãos. Imagine você. Vou falar para as irmãs. Queridas irmãs que são casadas. Imagine você. Eu chego para o seu marido hoje e digo para ele: você vai deixar sua esposa em casa, você não vai entrar em casa, você vai sair, vai dar o seu jeito, vai comprar um presente para ela. Hoje está tudo fechado, vai ser um grande desafio. Você vai chegar em casa com um presente. Não sei se vai comprar cachorro quente. Ah, não tem nada aberto, não achei nada, pastor, nada. Então eu comprei um lanche que ela mais gosta. A questão é, você, minha irmã, você vai ficar feliz de saber que o seu marido só está fazendo isso porque o pastor deu uma ordem que nenhum marido poderia dormir essa noite sem te oferecer alguma coisa? Você ia ficar feliz? Não. Você ia ficar, alguma irmã ia ficar feliz? Não. Por quê? Porque isso teria que ser uma atitude dele voluntária. Deus tem uma atitude sua voluntária. Porque Ele já teve uma atitude voluntária.
voluntária. Ele enviou o seu Filho em semelhança, em nossa semelhança, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Jesus se colocou voluntariamente. Se você for ler Hebreus, Hebreus tem tudo a ver com Levítico, tem tudo a ver com Êxodo. Jesus disse: eis-me aqui. Se apresentou voluntariamente. Acho que você não entendeu. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se arriscou por nós. Como assim se arriscou? Se Jesus como homem pecasse, se ele foi tentado, era possível ele pecar. Mas ele não pecou. Ele não se deixou levar pelas tentações, mas ele se deixou se levar pela vontade do Pai. Pense nisso. Se Jesus morresse em pecado, ele não teria ressuscitado. Ele teria ficado no mundo dos mortos. Teria ficado lá no seio de Abraão. Como seria o destino da humanidade? Não vejo solução. Não haveria solução. Mas Jesus, ele se arriscou por nós. Por isso, quando ele morre, não havia pecado sobre ele. Não tinha morte, não tinha poder de detê-lo no mundo dos mortos. O inferno não teve poder de aprisionar Jesus, porque nele não havia pecado. E ele ressuscita com poder e glória para Deus e para nossa justificação. Você entende isso? Você pode aplaudir a Jesus, porque ele é glorioso, ele é santo, ele é majestoso. Ele só é declarado Filho de Deus, lá em Romanos, na sua ressurreição, declarado Filho de Deus com poder e glória, porque ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, por amor às nossas vidas, queridos, porque ele quer se relacionar conosco, porque ele nos ama. Precisamos entender que o contexto do Velho Testamento, de tabernáculo e templo, ele diz respeito à minha vida como indivíduo, ou como igreja, como coletivo. Eu e você, aqui somos o altar de Deus. Quando eu estou sozinho, eu sou o altar de Deus. Eu vou ter comunhão com Ele. Mas eu preciso entender os princípios. Então eu tenho que me mover de maneira voluntária. Quando eu não estiver com vontade de orar, eu vou falar: Deus, eu não estou com vontade de orar, mas eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso de Ti. Você está desanimado? Fala para Deus que está desanimado. Mas seja sincero, tenha atitudes voluntárias. Seja verdadeiro naquilo que você vai falar para Deus. Fale para Deus. Talvez você, eu quero te dar um conselho. Você que não gosta de leitura, porque lamentavelmente o povo brasileiro não é instruído pelos pais. Nós não recebemos essa herança, sabe? De, você tem que ler livros. Olha, você tem... Então, quando a gente se converte, vem com esse mau hábito. Se você não gosta de ler, você vai ler a Bíblia. Ah, eu leio tudo, menos a Bíblia. Claro, porque ainda tem um fator espiritual ainda dos demônios. Você pode sofrer de insônia. Pega a Bíblia para ler de madrugada, assim não vai te dar sono. Muitas das vezes, o culto, você vê aí os pré-adolescentes, ali um grupo assim, cara de derrotado na hora do culto, caindo pelas tabelas. Hora da bênção apostólica, parece que ele tomou uma injeção de guaraná natural, de pó de guaraná, de açaí, e está assim, está contando os segundos. Vamos dizer amém, corre, brinca. Por quê? Tem um fator espiritual. Verdade. Você pode estar cansado, acabou o culto, acabou o sono. Você pode passar uma noite inteira assistindo filmes, ou séries, sei lá o que você gosta de ver, ou jogo, ou luta, sei lá o que você gosta. Eu vou passar essa noite lendo, orando e louvando a Deus. Senhor, acho que eu estou aguentando hoje não dá pé não. Por quê?
Há um mundo espiritual maligno conspirando contra você. Quanto mais cego você for acerca da vontade de Deus, do conhecimento de Deus, melhor para o diabo. Mas quando você toma a decisão voluntariamente, Senhor, eu estou aqui, sem força, sem vontade, mas eu estou aqui como um sacrifício vivo, para teu louvor, para a tua glória. Senhor, eu estou aqui, mortificando a minha vontade, porque eu amo o Senhor, e eu preciso te conhecer. Glória a Deus, aleluia. Perdoa os meus pecados. Vem, me leva que eu tenha mais prazer, que o meu entretenimento seja a tua palavra. Pastor, que é isso? Por que não? Que você tenha prazer, assim como você tem um prazer maior de estudar a palavra, de conhecer a palavra, de ler livros que venham te abrir o seu entendimento de quem é o seu Deus, do que ver filme, do que ver novela, do que ver série, do que ficar jogando horas e horas e horas e horas, do que ficar conectados e ouvindo um montão de coisa que não vai acrescentar nenhum valor espiritual na sua vida, que não vai deixar a sua alma melhor, pelo contrário, vai trazer mais depressão para você, porque você vai olhar lá, aí você vê um cara, a pessoa postando lá, eu estou aqui confinado de frente para a praia, tomando uma aguinha de coco, estou aqui cheio de dinheiro. Aí você olha para você e fala assim: eu estou aqui nesse calor, nem água direito tem para tomar banho. Você acha que você vai ficar como emocionalmente? Você vai ficar animado? Pare para pensar. Muitas das vezes nós conspiramos contra a nossa fé. Muitas das vezes nós sabotamos a nossa fé, muitas das vezes nós erramos, e muitas das vezes nós estamos perdendo a nossa qualidade de vida com Deus, porque você estamos dando ouvido à nossa carne. Nós estamos agindo com uma mentalidade carnal, não com uma mentalidade espiritual, entendendo quem está no nosso meio, quem habita dentro de nós, quem quer fazer parte da nossa vida, das nossas alegrias e tristezas. O nosso maior erro é que muitas das vezes nós queremos compartilhar com Deus só as nossas derrotas, as nossas tristezas, as nossas necessidades. Nós não queremos compartilhar com Ele as nossas alegrias, sabe, trazer Deus para a nossa vida, falar para Ele: Senhor, obrigado pela vida que eu tenho, obrigado pela família que o Senhor tem me dado, obrigado pelo emprego que o Senhor tem me concedido, Senhor, obrigado por o Senhor ter me abençoado até aqui, o Senhor tem sido presente, a tua presença em minha vida é o diferencial de tudo. Muitas das vezes nós só deixamos para buscar Deus, buscar conhecer a vontade dEle, quando tudo está se desabando. E a gente deve buscar Deus quando tudo está dando errado mesmo. Mas Deus quer que a gente venha se mover voluntariamente na direção dEle, mesmo quando tudo está dando certo em nossas vidas. Porque Deus está nos chamando para um relacionamento, igreja. A nossa vida só será completa se Deus for presente, se Ele for o Senhor de nossas vidas. Ele tem que ser o Senhor para sermos felizes. Por isso que eu comecei a falar das mulheres. Porque a igreja de Cristo, ela tem tomado esse rumo. Ela quer ser o cabeça desse relacionamento com Cristo. E esquece que Jesus é o cabeça. A igreja não morreu e ressuscitou para salvar Cristo, mas Cristo morreu e ressuscitou para salvar a igreja. Então quem dá as regras é Ele, não somos nós. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te ama, mas Deus não ama as suas práticas pecaminosas. Quando o Senhor fala através do livro de Levítico, tem esse objetivo de despertamento. Vocês me querem no meio de vocês? Tem que ser conforme a minha vontade, não conforme a vontade de vocês. Assim que o povo sai do Egito, e Deus fala para Moisés que iria dar a lei dele para o povo, e o povo é chamado, mas o povo ficou com medo de subir o Sinai. O povo temeu quando começou os terremotos, relâmpagos, trovões. O povo temeu.
falar, falaremos nós. Mas quando Moisés sobe e fica 40 dias e 40 noites lá, sabe o que eu acho interessante disso? Josué sozinho fica em algum ponto entre o acampamento e no alto do Sinai. A Bíblia não diz que ele estava no meio. Josué ficou deixado em algum ponto e fica 40 dias e 40 noites lá. Se estava jejuando, a Bíblia não diz. Se ele estava comendo, a Bíblia não diz. A Bíblia só vai falar de Josué quando Moisés desce do Sinai, quando Deus diz para ele assim: olha, teu povo está lá aprontando. Desce, Moisés. Vai lá ver com seu povo está lá. Eles já levantaram outro Deus. O povo foi lá e fez pressão em cima de Arão e mandou que ele fizesse um bezerro de ouro. Arão faz bezerro de ouro e diz: aí o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. Vocês queriam uma cara para Deus? Já tem a cara de Deus, agora tem cara. Então aqui, ó, um bezerro. Quando Moisés desce e encontra com Josué, e quando eles estão próximos do arraial, então ouvindo aquela celebração ao bezerro de ouro, Josué fala assim: o povo está em festa. Moisés já dá logo uma bronca em Josué, porque Josué não sabia de nada que estava acontecendo no acampamento. Quando Moisés chega lá, pega as tábuas da lei e quebra elas, começa a girar ira. Por quê? O Egito ainda não tinha saído de dentro do povo. Por isso era importante Levítico. Aí eu te pergunto, como eu e você, como igreja do Senhor Jesus, podemos viver sem a palavra dele? Como podemos dizer que somos seguidores de Cristo sem conhecer a palavra dele? E eu quero ir um pouquinho mais. Quantos amam Jesus? Agora a segunda pergunta que eu vou fazer, você não vai levantar a mão, você só vai pensar. Quantos amam a palavra de Deus? Não precisa responder, só quero que você pense. Você ama mesmo de ler ela todos os dias? Ou você esquece de ler ou não dá prioridade a ela? Só que aí eu entro. Hoje eu queria me chamar o Ministério de Louvor aqui à frente para a gente terminar. Aí eu entro no conflito. Quem é Jesus apresentado por João no capítulo 1, versículo 1? Jesus é a palavra. Ele é o verbo de Deus. E ele é Deus. Então, se eu amo Jesus, eu tenho que amar a sua palavra. Amém? Vocês estão entendendo isso? Se eu amo Jesus, eu tenho que amar a sua palavra. Eu não pode ser um amor somente de sentimento. Eu não posso declarar que amo Deus, que eu quero Deus, se eu não me importo com o que Ele pensa. Se eu não me importo qual é a vontade dEle. Quais são as condições para Ele ser um morador na minha vida, para eu viver como um templo de Deus. Em todos esses anos de cristão, lamentavelmente, eu já presenciei muitos casos de cristãos da alma que viviam o Evangelho somente cheios de emoções. E não viviam pelo Espírito. Você está julgando? Não, não estou julgando. Porque havia manifestações demoníacas nessas pessoas. E algumas delas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas elas estavam mortas. Elas estavam vivendo em pecados. Voltando lá para o leproso. Muitas das vezes nós estamos leprosos, estamos com pecados habituais que contaminam outras pessoas. Muitas das vezes nós vivemos com raízes de amargura,
E essas raízes brotaram a ponto de contaminar quem está à nossa volta. Começamos a envenenar quem está à nossa volta. Porque o fruto que nós estamos produzindo é um fruto venenoso. Porque nós estamos voltados para Deus. Deus ama você. E eu e você precisamos viver mais pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos mais nos quebrantarmos diante dele e nos arrependermos, mudar a nossa mentalidade. Mas essa mudança só vai ocorrer com a palavra e com uma vida de oração. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que está na sua casa, se você pudesse colocar de pé, não saia de onde você está. Você está na sala, você está no quarto, não saia, não vá ao banheiro, não faça nada agora. Pare esse momento. O ideal é que um dia de culto você se separe, como se estivesse aqui conosco. Feche os teus olhos. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você. Como diz em Cantares, capítulo 1. Lá pelo versículo, deixa eu achar aqui Cantares. Esse não era o texto que estava aí. Cantares, capítulo 1. Versículo 4 diz: leva-me tu e correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que o vinho, os retos te amam. Olha isso. A noiva, aqui ela diz: leva-me, tu. Está pedindo para ser levada. E a noiva responde, ainda assim a resposta de Deus: correremos após ti. E ela vai responder assim: o rei me introduziu nas suas câmaras. Câmaras eram quartos, lugar de intimidade. Deus quer ter intimidade conosco através do seu Espírito Santo, ou do Espírito de Cristo Jesus, como Romanos chama o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Deus quer ter intimidade conosco. A pergunta é: nós queremos ter intimidade com Deus? Até que ponto eu e você queremos ter intimidade com Deus? Até que ponto eu e você queremos agradar a Deus com as nossas escolhas? Até que ponto eu e você damos atenção ao meio de nos relacionarmos com Deus, a temor nos nossos corações, a reverência? Eu sei que eu não vou falar com Deus sem o sangue de Cristo. Não, eu sou amigo de Jesus, eu tenho intimidade com Ele para isso. Não. O nosso espírito é pobre e ele precisa do sangue de Jesus. Segundo Levítico, sem sangue não há culto. Hebreus vai afirmar isso. Lá no capítulo 9. Sem sangue não há culto. A maioria das coisas do tabernáculo foram santificadas através do sangue. Foi aspergido o sangue. Não existe culto sem sangue. Se você quer intimidade com Deus, precisa do sangue de Jesus. Você precisa que Jesus, da intercessão de Jesus, eu e você precisamos da intercessão de Jesus. Jesus, segundo Hebreus, ele está lá intercedendo ao Pai, dizendo: Pai, tenha misericórdia deles. Eu fui tentado em tudo e eu sei o que eles estão sentindo como pessoas. Eu sei o que passa na cabeça deles. Eu sei a reação que eles estão tendo. Tenha misericórdia da vida deles. Jesus, ele está intercedendo porque você é de Deus. E Hebreus vai dizer, Hebreus
2 ou 4 vai dizer que eu e você somos de Deus, por isso convinha que em tudo Ele fosse semelhante a nós, por isso convinha que em tudo Ele fosse tentado a nossa semelhança, para ser fiel e fiel e misericordioso, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Você pode lembrar assim: eu sou de Deus, eu sou de Deus, e eu tenho um sumo sacerdote que está diante do Pai todos os dias, intercedendo pela minha vida, para que eu alcance misericórdia, para que eu ache graça diante de Deus quando eu clamar. Jesus está intercedendo por mim. Assim como o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com sangue para fazer expiação pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E Deus falava com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote trazia diretrizes para o povo. Jesus, ele não está diante de Deus fazendo expiação pelos pecados dele, porque nele não houve pecado. Amém?